Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidade bombástica envolvendo o Casemiro. É isso mesmo, vocês não entenderam errado não, e eu vou contar tudo aqui o que está acontecendo nessa situação. Tem também, o São Paulo já tem um novo técnico no radar e já assinou também. E uma outra notícia espetacular é de que o São Paulo já está pleiteando, já estará para trazer um CEO assim, simplesmente fantástico. Tudo isso e muito mais eu informo vocês neste vídeo recheado de todas as últimas notícias e informações do nosso São Paulo Futebol Clube. E tem muita coisa rolando que eu vou atualizar vocês do futebol profissional, né, do futebol principal. Mas galera, antes de começar, chega pra cá um pouquinho, porque nós temos que falar dessa molecada aí que chegou na final da Copinha e tem que ser parabenizado. Parabéns, molecada, de novo, estão jogando demais com o Alan Barcelos, que tem um detalhe aí, né, um novo detalhe com o Alan Barcelos que eu já falo. Parabéns, São Paulo está na final da Copinha, vai enfrentar o Cruzeiro. Quero parabenizar todos os garotos, dá pra dar alguns destaques, mas galera, peraí. Tem o Pedro Ferreira, né, que tá no profissional e na base jogando uma barbaridade. Só que assim, peraí. Esse Paulinho não é brincadeira não. Esse cara já é um craque. Esse cara, ele não é brincadeira, ele joga demais. Talvez ele seja melhor do que o Rian Francisco. São Paulo está interessado em Kevin Zanon, Julian Fernandes, e independente, tem que trazer os reforços mesmo, tem que ir atrás de jogadores, é sempre importante, sempre bom isso, principalmente com os valores que nós estamos vendo desses jogadores, desses reforços, sendo até mesmo o pedido do Crespo. Mas o que esse Paulinho está jogando é brincadeira. Ele joga hoje 1000 vezes melhor que o Tapia, hoje ele joga melhor que o Luciano é decisivo, mas ele joga mais que o Luciano, talvez ele joga até mais que o Caleri, eu não tô brincando. Esse Paulinho é um jogador assim impressionante, não só os números, né, não só a quantidade de gols, mas a forma como ele corre e como ele pega na bola. O nível, né, de recursos que ele tem ali para fazer as finalizações diferentes. É impressionante o que joga esse atacante Paulinho, é uma barbaridade, já é uma realidade pro São Paulo colocar, pro Crespo já passar a colocá-lo. Então esse Paulinho, gente, não é clubismo. Não é clube, eu comento aqui, claro que esse canal aqui ele é voltado para o São Paulo, a gente fala as notícias, informações, tudo, né, toda a cobertura do São Paulo, mas vocês sabem que eu falo a verdade, não tô aqui exagerando em relação ao clubismo. Esse Paulinho é um atacante cracaço, eu não tô brincando. O Rian, eu adoro o Rian. Rian teve essa lesão infeliz, nós estamos esperando a volta do Rian, mas o que esse Paulinho tá fazendo não é brincadeira não, é um futebol impressionante. Então assim, muito bem de novo chegar na final da Copinha. Ali a base, né, ela sempre nos traz mais alegria ultimamente, né? Tem nos trazido muito mais alegria do que o profissional. Então parabéns pra todos. Mas agora vamos falar sério, esse Paulinho já é uma realidade no profissional. Tem o Pedro Ferreira, tem vários outros, mas o Paulinho é uma realidade no time profissional. E falando em realidade profissional, em uma possível queda do técnico Hernan Crespo, né? O Crespo que está com a corda bamba, que não está desempenhando um bom trabalho no São Paulo, isso é verdade, ele não está fazendo um bom trabalho técnico. E não venham falar, você tá queimando o técnico, para com essa conversinha. Aqui eu analiso o que está acontecendo, eu falo o que está acontecendo. Crespo não faz um bom trabalho técnico, tem problemas extra-campo que acabam refletindo em campo, óbvio que tem. Mas o Crespo, infelizmente, está deixando a desejar e o time é uma bagunça. Então, tem essa possível queda no Crespo por essa situação muito ruim que nós estamos enfrentando já no Campeonato Paulista. E o próximo jogo é molezinha, né? É só o Palmeiras, né? É só o Palmeiras lá, molezinha total, né? Então, tem uma conversa que o Crespo pode ser demitido agora ou depois de São Paulo, já pela situação do Paulista. E aí nós temos uma novidade excelente e até uma questão polêmica de troca de técnico em relação a isso, que o São Paulo é oficial, está assinado. São Paulo acabou de renovar o contrato do Alan Barcelos, técnico da base, até o final de 2027. Novidade, notícia excelente, porque é um técnico que todo mundo gosta, né? Eu tô falando dos São Paulinos aqui, né? A gente que fica trocando ideia todo dia em relação a isso.
Todo mundo gosta desse técnico, todo mundo gosta desse treinador. E aí vem a questão polêmica de... Eu vejo muitos de vocês falando: Tidico, já coloca o Barcelos no profissional, já coloca ele no lugar do Crespo. Eu acho que não. Eu acho que não, galera. E não é pela qualidade do técnico, não é pelo entendimento do Alan Barcelos de futebol, que pra mim ele entende muito. Pra mim ele é um excelente técnico, vai ser um excelente treinador a nível nacional, talvez mundial, pelo que ele faz na base, né? Só que eu acho complicado porque no futebol profissional não basta só você saber de tática, de técnica, né? O Carpini, eu não gostava, não gostei da vinda. Dei aquele voto de confiança nos primeiros 2, 3 meses, mas eu já fiquei com o pé atrás. Por quê? O Carpini, no momento em que ele veio, ele estava muito bem na carreira. Só que não adianta apostar em técnicos assim, por mais competentes que sejam, ou por melhor que seja o momento, não adianta apostar, porque o Vojvoda falou isso no Santos. Ele falou: a cobrança em time gigante, em time grande, ela é muito grande, é gigantesca. O nível de cobrança, então eles têm muito pouco tempo. Então um técnico que não tem muita experiência fica complicado. Tudo de bom que o Alan Barcelos consegue fazer na base, talvez ele não consiga fazer no profissional, por conta da grandeza do time e pelo nível de cobrança gigantesco que tem no São Paulo, e tem que ter. Que tem no São Paulo, que tem no Corinthians, que tem no Palmeiras, que tem no Santos, que tem no Flamengo, que tem no Cruzeiro, que tem no Atlético Mineiro, todos os times grandes do futebol brasileiro, e muitos outros, né? Vasco. E tem que ter, porque são times gigantes. Então é nisso que eu acho complicado a vinda de técnicos que não são tão experientes. Por isso que a gente vê um Dorival Júnior. Dorival Júnior, ninguém pediu a queda, né? Ninguém pediu pra sair o Dorival Júnior, né? Porque era um técnico experiente. E não adianta trazer técnicos experientes sem currículos para grandes times. Olha o Zubeldia. O Zubeldia, ele era um técnico experiente, mas que nunca teve uma grandeza, nunca teve títulos de gigante expressão, nunca tinha treinado times grandes. O primeiro foi o São Paulo, e aí deu no que deu, não deu nada certo. Para vir pro São Paulo, no lugar do Crespo, por exemplo, eu preferiria um perfil, prestem bem atenção no que eu tô falando, preferiria o perfil do Renato Gaúcho, que é um cara já muito experiente, que conhece jogador, já tá careca de saber como é que funciona como jogador. Não que o Alan Barcelos não conheça, mas que ele já viu tudo. Já viu final, já ganhou final, já perdeu final, já aconteceu de tudo. O Renato Gaúcho já aconteceu de tudo com ele em campo, seja como jogador ou como técnico. Então acho que um cara assim traria mais resultados pro São Paulo. É complicado você trazer um técnico que é bom. O Alan Barcelos, pra mim, tem um baita de um potencial, mas não tem a experiência que um time da grandeza do São Paulo exige. Entende o que eu tô querendo dizer? É mais ou menos por aí. Vocês concordam ou não com isso? Mas tem essa conversa de que o Alan Barcelos não é impossível amanhã ou depois, mediante um contexto de demissão do Crespo, talvez poder assumir o time principal do São Paulo. Tem muito torcedor que queria isso, que quer isso, por conta do belíssimo trabalho que ele faz nas equipes de base. Gente, Muricy está se preparando para sair do São Paulo, né? O Muricy já está afastado e ele teve ele estava passando por umas questões, né, de saúde. Pedimos melhoras para o Muricy. O Muricy que tem uma passagem muito polêmica para o São Paulo nesse último cargo, essa última passagem dele, né? Não como técnico, né? Mas como coordenador técnico, gerente técnico, coordenador técnico, né? Uma passagem muito polêmica, né? Que deixou um desgosto para nós São Paulinos, porque nós sempre tínhamos uma confiança máxima, né, no Muricy. Então é aquela coisa, diga-me com quem tu andas, que eu lhe direis quem é, né? Acho muito radical falar isso do Muricy, inclusive não posso falar absolutamente nada, mas nos causava estranheza ele rodeado de pessoas como Rui Costa, Belmonte, Casares, e um senso ali de tudo bem, né? Pra nós nunca esteve muito bem. Acho que nós sempre sentimos muita aflição, muito incômodo ver um dos nossos, que é o Muricy, andando com pessoas, né, que eu simplesmente não posso nem falar tudo que eu acho de Casares, Belmonte, Rui Costa. Então agora o Muricy encerra esse ciclo de uma forma não tão boa, né? Mas é tempo, Muricy, é tempo. Espero que você esteja
excelente, né, na questão de saúde, e espero ver você nos podcasts daqui um ano, alguns meses. Espero ver você falando e podendo voltar aquele amor que nós sentimos por você, pelo profissional que você foi, né? A forma como você representou o São Paulo muito bem. Galera, novidade maravilhosa, e aí dá pra perceber as mudanças estruturais do São Paulo, né? Finalmente, né? Nós sabemos que é a passo de tartaruga, mas nós estamos vendo mudanças exponenciais, mudanças gigantescas agora, maravilhosas, no que a gente sabe que é o pior problema, né? Que é o sistema, a questão estrutural, a organização do São Paulo, né? A forma como está desenhado ali a alta cúpula, o alto comando do São Paulo. Mas esse Harry Masses aí, ele tem feito coisas assim fantásticas, né? A zero de jogo, logo no comecinho, né? É claro que Didico, calma, precisamos ver, claro. Mas é um começo que a gente gosta. É um cara que vai olhar pro futebol. É um cara que tá olhando pro futebol. Pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado? Pode. Ó, o Botafogo aí com salários atrasados com o Textor, né? Uma verdadeira bagunça. Atlético Mineiro também. São SAFs diferentes, né? Mas olha aí. E o Masses agora, ele tá nos deixando claro, além das falas dele, mas as atitudes, as ações, que ele tá sim querendo fazer futebol pelo São Paulo. Então aí ele chega. Essa dele ter mandado o Márcio Carlo Magno embora, porque deu pra ver claramente que o Márcio Carlo Magno, como CEO do São Paulo, era uma movimentação política do Júlio Casares. Aí o Casares renuncia, esse Dedé vai embora. Esse Márcio Carlo Magno é demitido. Harry Masses fala, não vai ter essa papagaiada de salário atrasado aqui. Nós vamos olhar futebol, vai ter reforço. Já começa a movimentar os jogadores, venda de jogadores, e fala em reforços. Agora tem um nome muito cotado no São Paulo para ser o novo CEO, que é o Luiz Cunha. É esse mesmo. Para quem não conhece, é um cara que já trabalhou. O Luiz Cunha, ele é uma representação, né? Ele é um abraço que nós temos de um São Paulo de outrora, de um São Paulo vencedor. Ele está, se eu não me engano, atualmente morando no Rio de Janeiro, mas ele é um cara que automaticamente nos remete a um São Paulo no caminho certo, que pode ganhar títulos ou não, mas que vai ter um futebol redondinho, que vai dentro do São Paulo, nos bastidores, fazer um bom futebol. Então um nome cotado agora para ser CEO do São Paulo é o Luiz Cunha, um cara que era do passado, um cara que era daqueles que, independente de toda aquela arrogância que tinha, né, de toda a casa sacrossanto, o São Paulo é o maior de todos. Ele é um cara daquela leva, daquela safra, mas que sabe fazer futebol. Eu tenho minhas ressalvas com o Marco Aurélio Cunha, mas o Marco Aurélio Cunha, ele é daquela época, né? A gente sempre olha o Marco Aurélio Cunha e tenta depositar esperança no Marco Aurélio Cunha, porque você olha pra Belmonte, Casares, e você fala, Marco Aurélio Cunha, pelo amor de Deus, por mais que eu tenha ressalvas com ele, Marco Aurélio Cunha, Dedé, né? Dedé, Márcio Carlo Magno, Casares, Aidar, Belmonte, você fala, põe o Cunha lá dentro pra tentar alguma coisa. E esse Luiz Cunha é mais ainda, né? É um cara que sabe fazer futebol e é um cara que a gente tem a percepção que gosta do São Paulo. Então, isso é talvez o que seja uma das melhores notícias dos últimos 20 anos, talvez, pro São Paulo, né? Tudo bem que caminha tudo junto, mas o Masses pensar, trabalhar e tentar trazer nomes assim já nos dá um outro panorama de muito mais, de maior esperança para tudo que está acontecendo. Então, Luiz Cunha passa a ser um nome importantíssimo para ser CEO do São Paulo, para voltar para o São Paulo. Eu vou torcer demais para isso particularmente. Aí vocês deixam a opinião de vocês em relação a isso. Galera, Alisson muito encaminhado pro Corinthians, inclusive o Dorival, né? Deu na coletiva pós-jogo contra o Santos. O Dorival falou, ele é um cara que não tá sendo aproveitado. Eu gosto muito dele, não só do São Paulo, mas quando ele era do Vasco, né? Trabalhou com ele no Vasco. Então já de longa data. Antigamente a gente já sabia de todo o apreço, de toda a vontade do Dorival ter o Alisson ali, mas também por muito que ele fez em 2023 aqui no São Paulo e ganhou aquela Copa do Brasil. E o Alisson
tá um boi na linha, né? Tá uma sensação de, e aí, esse cara ele virou as costas pra gente desse jeito, ele quer ir embora do nada, assim. Ficou aquela coisa. Quando acontece essas situações de jogadores com torcida, não tem muita conversa, a gente não quer nem saber, né? Nós somos realmente bem ignorantes em relação a isso, né? Nós somos realmente ignorantes mesmo. E aí ele tá muito bem encaminhado com o Corinthians. Eu não tô nem aí. Nós temos agora o Marcos Antônio e o Danielzinho que estão jogando uma barbaridade. Tem o Bobadilha, tem o Pablo Maia. Nós temos jogadores ali no meio de campo. Nós temos. Então o Alisson, pra mim, não tá jogando nada. Não tá sendo utilizado. Agora ele nem joga mais e ele nem treina mais com os caras, né? Então o Alisson tá basicamente fora. Por mim, que pague. Era 1,5 milhão, mais ou menos, né? 1,5 milhão de reais para liberação, 100% dos salários. Estão querendo ajustar, né? Não pode pôr ele contra o São Paulo, senão vai pagar multa. E tem aquela questão de que não falam, né? Um contrato de que o São Paulo vai receber uma bonificação caso ele tenha tantos jogos lá pelo Corinthians. Tem algumas coisas que nós estamos vendo passar por um acerto ali. Mas, neste momento aqui, o Alisson está muito perto do Corinthians e eu não tô nem aí. Mas que pague exatamente isso. 1,5 milhão, o bônusinho, né? A liberaçãozinha, paga 1,5 milhão, continua sendo do São Paulo, o São Paulo empresta e eles pagam 100% dos salários. Isso é primordial. Paga, leva e pronto. Encerra o assunto. Mas nesse momento o Alisson com o pé já no Corinthians. Mas eu vou atualizando e trazendo sempre aqui pra vocês. E galera, novidade bombástica envolvendo o Casemiro, uma novidade simplesmente maravilhosa. É oficial. São Paulo entrou no radar pra trazer, né, pra repatriar o Casemiro, uma vez que o Casemiro já flertava em voltar pro Brasil. Então agora tem a questão, não está 100% definido que ele vai voltar pro Brasil. Tem gente falando que ele não vai voltar, mas isso não está certo. E tem grande possibilidade do Casemiro vir para o São Paulo. Quem deu essa informação é um jornalista muito forte lá de fora, Ekren Konur. Acho que é assim que fala. Ekren Konur. A informação é dele para essa volta do Casemiro. O São Paulo entra no radar. E aí é muito forte, né? Dá pra ver que a forma como o Casemiro saiu do São Paulo foi conturbada. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com o Oscar, né? Essa volta do Oscar deu pra ver que não tinha nada. O Oscar realmente voltou, queria ajudar o São Paulo, e pra mim o Oscar, ele dava a raça, dava o sangue em campo. É que ele não conseguiu jogar, deu errado realmente quando ele tava jogando, mas ele é um cara que não tinha realmente nada da forma como ele saiu. Ele queria voltar pro São Paulo. Pra mim o Casemiro faz parte disso. Pra mim é a mesma pegada. Acho que nós ouvimos muito mais do que realmente aconteceu com a saída do Oscar e agora do Casemiro também. Então tem essa grande possibilidade e probabilidade. São Paulo conseguiria, né, se preparar para pagar. É aquela coisa, né? Acho que vai ser igual o Daniel Alves, Lucas, Oscar, paga 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá. E aí o cara aceita. Ele não vai ganhar mais do que ele ganha lá fora, né? Poderia ganhar um pouco mais do que ele ganhará no São Paulo, caso ele realmente venha, mas não vai ganhar valores astronômicos, estratosféricos, como eles estão acostumados, né? Como ele está acostumado. O cara tá chegando também no limite. E aí, pra mim, ficaria muito plausível essa ideia, porque pra que queria voltar pro Flamengo? O Flamengo lá joga em alta intensidade, tem um monte de cara, tem o Pulgar, tem o Saul, que acabou de chegar, tem o Jorginho. Então acho que, né, eu não consigo pensar em outro clube para brigar pelo Casemiro com o São Paulo se não for o Flamengo. Só que lá tem muito jogador. Então pro cara pode ser muito mais interessante, porque lá no Flamengo ele vai ser mais um. E ele vai ter que jogar muito pra... Tudo bem que ele é melhor que todos, né? Melhor que Jorginho. Hoje, melhor que Jorginho, melhor que Saul, Pulgar, ele é melhor do que todos mesmo. Mas talvez seja muita pancadaria, porque no São Paulo já tá tudo certo. Ele chega jogando como a volta, como ídolo, como aquela coisa toda, né? Então eu tô muito feliz com essa história de aquecer, do São Paulo ir pra cima de forma oficial. Me passa muito mais agora, me dá muito mais esperança e muito mais credibilidade, porque mudou aquela gestão horrorosa, né? Vamos ver como é que vai ser essa, mas eu duvido que seja pior que a passada. Então me dá esperança também nas mudanças que estão acontecendo em relação à contratação. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Obrigado e até a próxima.